Muito bem, meus irmãos, estamos de volta à nossa programação, programa Semente da Fé. Aleluia! Neste momento nós vamos dar continuidade à programação, ouvindo a ministração da Palavra de Deus. Já temos ouvido louvores que têm trazido um elevo espiritual para as nossas vidas. Agora estaremos ministrando a poderosa, inerrante, infalível Palavra de Deus, que é o nosso alimento espiritual. Glória ao nome de Jesus. Lucas capítulo de número 19, evangelho narrado pelo evangelista Lucas, capítulo de número 19, a partir do versículo 1, glória seja dada ao nome do Senhor. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava, para ver por que havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se haviam perdidos. Meus amados e queridos irmãos, estamos diante de uma palavra, de uma passagem bíblica que é muito pregada nos púlpitos, especialmente em cultos públicos, em cultos evangelísticos, se transmite esta mensagem acerca de Zaqueu, o publicano. Aleluia, Zaqueu publicano. Jesus leva Zaqueu, aleluia, a ter, aleluia, uma experiência com Deus, aleluia. Jesus leva Zaqueu a obter a salvação. Jesus leva a salvação à casa de Zaqueu. Bendito seja o nome do Senhor. Nós sabemos e entendemos, meus queridos, que, aleluia, é a única vez que Jesus entra na cidade de Jericó, pois o mesmo estava indo para Jerusalém, porque ele iria ser entregue aos pecadores, aleluia, e seria morto, crucificado na cruz ali em Jerusalém. E era necessário que ele passasse por Jericó, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E nós podemos ver aqui o relato bíblico, em todo o evangelho, vemos somente esta vez Jesus indo a Jericó ou passando por Jericó. Nessa oportunidade, podemos dizer a sua única oportunidade, Zaqueu abraçou, aleluia, essa oportunidade. Eu quero te dizer nesta tarde que existem oportunidades que só vêm para nós uma vez só. Aleluia, são 3 coisas que não voltam mais: o dia que passou, a palavra proferida e a oportunidade perdida. Aleluia. Quando nós temos uma oportunidade, nós temos que abraçar essa boa oportunidade que vem para nós. A Bíblia diz que o Senhor Jesus aqui, aleluia, ele entrando em Jericó ia passando, e diz o texto sagrado que um homem, eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, era este chefe dos publicanos e era rico, aleluia, ele era cobrador de imposto,
Glória seja dada ao nome do Senhor para sempre. Para financiar seu império mundial, os romanos arrecadavam de todas as nações, sob seu controle, grandes quantias em forma de imposto. Os judeus se opunham ao pagamento dessas taxas por terem de sustentar um governo secular com deuses pagãos, porém era forçado a pagar. Os cobradores de imposto estavam entre as pessoas mais impopulares de Israel. Judeus de nascimento, os publicanos escolheram trabalhar para Roma, por isso eram considerados traidores de Israel. Então, os irmãos, observem que este Zaqueu, ele era judeu, certo? Ele escolheu trabalhar para Roma, passou a ser um publicano, e ali o texto sagrado revela que ele passou a ser um cobrador de imposto. Glória seja dado o nome do Senhor. E os judeus o tinham como traidores. Todos os publicanos, os judeus tinham como traidores. Bendito seja o nome do Senhor. Além disso, era de conhecimento de todos que os publicanos enriqueciam por meio de extorsão de seus companheiros judeus. Assim, não é de admirar que alguns tenham murmurado contra o Senhor Jesus por ele ter ido à casa de Zaqueu. Os irmãos, observem que quando, aleluia, Zaqueu subiu, ele queria conhecer Jesus, ele viu que era Jesus e ele queria conhecê-lo. Os irmãos, observem que ele era de pequena estatura, havia ali uma grande multidão, e ele correu adiante e subiu uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus viu Zaqueu ali naquela figueira, Jesus, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque me convém pousar em sua casa. Bendito seja o nome do Senhor. Assim, não é de admirar que alguns tenham murmurado contra o Senhor Jesus, por ele ter ido à casa de Zaqueu. Apesar de Zaqueu ser um trapaceiro renegado, Jesus o amou. Em resposta a esse cobrador de imposto, aleluia, em resposta, esse cobrador de imposto se converteu. Ou seja, Zaqueu teve um encontro com Jesus, aleluia, e retribuiu este encontro se convertendo. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então, meus queridos, em toda a sociedade, certos grupos de pessoas são considerados intocáveis ou indesejáveis por causa de suas opiniões políticas, de seu comportamento imoral ou estilo de vida. Não devemos ceder à pressão social que nos força a evitar tais pessoas. Jesus as ama e elas precisam ouvir as boas novas. O que vemos aqui, meus queridos, é que Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, não faz acepção de pessoas. Aleluia! O propósito de Deus é salvar a toda a humanidade. A Bíblia revela, a Bíblia mostra, aleluia, que o propósito de Deus é a salvação da humanidade. É os homens entregarem a sua vida a Jesus Cristo. Não importa o seu grau de pecado, não importa a situação que ela esteja passando. Nós sabemos e entendemos que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluia! Não devemos, aleluia, de forma nenhuma evitar que tais pessoas
venha ao encontro de Jesus, aleluia. Essas pessoas, talvez para a sociedade, são pessoas intocáveis, são pessoas indesejáveis, por causa como falado aqui, as suas opiniões políticas, o seu comportamento imoral ou o seu estilo de vida. Glória a Deus. Nós sabemos, aleluia, que o mesmo Jesus que salvou um religioso por nome de Nicodemos, um homem que conhecia a Torá, um homem que conhecia, aleluia, a cultura judaica, era um religioso. O mesmo Jesus também salvou aquele ladrão que estava na cruz, aquele malfeitor. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Deus não quer saber o grau de pecado que você está, se você é um pequeno pecador ou se você é um grande pecador. O que eu quero te dizer nesta tarde é que para um grande pecador há um grande Salvador, Jesus de Nazaré. Ele não quer saber se você é um criminoso, se você é um homicida, se você é uma prostituta, é um adúltero, se você é um idólatra, aleluia. A palavra de Deus diz para você nesta tarde: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Observe que o convite que Jesus faz é para todos, aleluia, independente do seu credo religioso, independente do seu grau de pecado, independente das maldades, das atrocidades que o homem tenha feito aqui na terra, aleluia. Eu quero te dizer nesta tarde que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário é suficiente para te perdoar e para te purificar e para transformar a sua vida em uma nova criatura em Cristo Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Aqueles homens ali ignoraram a ação do Senhor Jesus Cristo. Talvez alguns imaginaram e pensaram ou disseram consigo mesmo: como pode esse homem dizer que é santo? Como pode dizer que este homem, aleluia, é profeta? Como pode dizer que esse homem, aleluia, filho de Deus, indo se hospedar na casa de um pecador, de um homem impuro, de um homem injusto, de um ladrão como Zaqueu? Aleluia. Eu quero te dizer nesta tarde, Jesus, aleluia, ele tem um coração piedoso. Jesus, ele é o Deus de misericórdia. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, e ela se renova em nossas vidas a cada manhã. Aleluia. A Bíblia diz que não são os sãos que precisam de médicos, mas sim os doentes. Zaqueu era doente espiritual. Zaqueu estava cheio de lepra, aleluia, de pecado, aleluia, e precisava ter um encontro genuíno com o Senhor Jesus Cristo, precisava ter um encontro com o Salvador. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. E Jesus vai até a casa daquele homem, bendito seja o nome do Senhor, e oferece para ele a salvação da sua alma. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Glória ao nome de Jesus. Que você possa nesta tarde também ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Os irmãos observem que o versículo 8 diz assim: e levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. Aleluia. Mediante a ação daquele povo,
mediante as ações daquele povo, aleluia, as suas murmurações, em que Jesus estava indo se hospedar na casa daquele pecador, veio agora a reação da parte de Zaqueu, já queimado, tocado pelo poder do Espírito Santo, tocado pela presença de Jesus ali. Ele diz: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, aleluia, eu restituo 4 vezes mais, eu dou aos pobres até metade dos meus bens, se eu tenho defraudado alguém, aleluia. O homem ali foi tocado pelo poder do Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Que você possa, meu amado e querido irmão, ter esse encontro com Jesus também nesta